Boa tarde. Para quem chegou agora, meu nome é Débora, sou jornalista aqui na DJ e o próximo tema que a gente vai ter é sobre direitos e deveres da pessoa com diabetes. Quem vai trazer esse tema para a gente é a doutora Ione Tayar Fuchs. Ela é advogada, especialista na área da saúde, diretora da DJ Diabetes Brasil e coordenadora do ADJ Jur. Como moderadora, a gente tem o presidente da DJ, Gilberto Casanova. Bem-vindos. Não conheço esse cara, esse tal de Gilberto Casanova. Quem é? Mas ainda bem que eu conheço a doutora Ione, que sabe muito sobre direitos e deveres de todos, mas especificamente das pessoas que têm diabetes. Então, para ajudar que a gente tenha acesso a um bom tratamento, a um tratamento adequado e justo. Não é isso, minha querida doutora Ione Tayar Fuchs? Saudade de encontrar você pessoalmente. Com certeza, eu estou com saudades de todos vocês, todos. E está sendo muito bom, porque hoje estou vendo todas as carinhas aí, Débora, Paula, e você também. Eu vi hoje a live que você fez com a Denise lá na DJ, quase que eu fui até lá. Estamos aqui ainda. Devia ter ido aí, então. Tá vendo? Isso mesmo. Mas a gente já começava a matar essa saudade. Mas, Ione, olha, a gente teve essa situação de pandemia, situações políticas, briga de presidente com governador, com prefeito, secretário da saúde que fica doente e vai embora. E o que acaba acontecendo? As pessoas que têm diabetes muitas vezes acabam sem medicamentos, sem insumos, e infelizmente não é de hoje. Esse ano está um ano atípico por causa da pandemia, mas todo final de ano, quando chega outubro, novembro, a gente sabe que eles não fazem outra licitação. Por quê? Porque vai vir uma nova gestão. Então, eles acabam não fazendo. As pessoas que têm ação judicial, elas ainda conseguem, através do advogado, que esse advogado, dentro do processo, comunique que está havendo desobediência, que não está sendo entregue o medicamento, e existem mecanismos que podem ser acionados, sendo que o último deles é bloqueio de verba. E isso tem acontecido ultimamente com frequência. A secretaria está deixando que haja bloqueio em vez de fazer a licitação. E você vê, quando tem um bloqueio de verba, é um bloqueio de verba cheia. É aquele medicamento que você vai comprar na farmácia. Sendo que, quando eles fazem a licitação, o preço para eles é metade ou menos da metade. Então, é dinheiro de todos nós, dinheiro do cidadão, que está indo pelo ralo também. Sendo mal aplicado, na verdade, né? Porque se fosse comprado anteriormente... Sim. Se fizer uma gestão adequada, se o dinheiro que tem que ser direcionado para a área da saúde for bem efetuado por todos os gestores e não levar aquele dinheiro da saúde para outras áreas. Dinheiro da saúde é saúde, tem que ser carimbado, certo? Tá, perfeito. Deixa eu te colocar, eu vou fazer uma colocação para fazer uma pergunta. A gente tem algumas formas de correr atrás dos nossos direitos em relação às medicações. Ver se eu estou certo. É de forma administrativa ou de forma judicial? É isso? Certo. Você pode explicar para mim, por favor, o que é cada um? Claro. Veja bem, principalmente a DJ sempre se pautou por orientar todas as pessoas que procuram, seja antigamente, né? Porque agora nós não estamos tendo atendimento presencial, mas através do atendimento presencial ou atendimento online ou respostas aos e-mails, a orientação sempre foi da pessoa seguir o caminho primeiro administrativo. Hoje, para você
os insumos básicos, tiras, lancetas, glicosímetro, insulina NPH irregular, você pode, quem tem diabetes tipo 1, vai na unidade básica de saúde, leva um comprovante de residência, um documento de identidade, retira um formulário que eles fornecem, leva para o médico preenche, devolve e eles vão estar fornecendo. Às vezes pode ter alguma mudança pequena na forma como eles orientam a pessoa que está indo lá, mas tem que receber, e quem tem, por exemplo, diabetes tipo 2, se for insulinizado, também tem direito. Aí você vai perguntar para mim, e quem tem diabetes tipo 2 não insulinizado? A lei fala que diabetes tipo 2 não insulinizado, a pessoa pode ir na unidade básica de saúde e fazer o teste 2 vezes por semana. O que nós, da DJ, sempre recomendamos? Se a pessoa tiver um diabetes tipo 2, que, digamos, é de difícil controle, e o médico quer que essa pessoa faça o controle de glicemia, esse médico vai fazer um pedido, vai fazer um relatório, a pessoa vai na unidade básica de saúde, vai estar apresentando isso lá. Algumas unidades básicas fornecem também, não é comum. E se não conseguir, a pessoa pode ir na Defensoria Pública, se ela ganhar até 3 salários mínimos, ou ela vai procurar um advogado que atue na área que vai entrar com a ação. Isso nós estamos falando da insulina NPH regular e dos insumos. Quando a pessoa tem necessidade de utilizar outras insulinas análogas, vou acabar citando o nome, mas, por exemplo, uma insulina de ação rápida, ela foi incorporada em 2018 e houve um fabricante que acabou ganhando a licitação e hoje essa insulina ela é fornecida administrativamente aqui em São Paulo, na farmácia de alto custo. O médico tem que ter um formulário e esse formulário vai ser preenchido e a pessoa vai levar lá no AME Maria Zélia e eles vão estar fornecendo a insulina de ação ultra rápida. A área de advocacy da DJ está em tratativas junto com a SBD e outras entidades e conseguiram, já existe um estudo para que essa insulina seja disponibilizada também na UBS, porque vai facilitar a vida do paciente, senão ele tem que ir em vários locais. Se a pessoa tiver necessidade de outra insulina, que não seja essa insulina, o médico vai preencher um formulário, vai dar entrada, isso vai ser negado, e aí ela vai entrar com uma ação judicial. Mas o médico vai ter que justificar muito bem por que a pessoa precisa da outra insulina ultra rápida e não aquela que hoje o governo já está disponibilizando. Em relação à bomba de insulina, sensores do Libre, o procedimento é o mesmo. A pessoa vai dar entrada, eu acho que no chat eu não estou conseguindo visualizar aqui, mas eu pedi que fosse colocados os links com os endereços de solicitação de medicamento. A insulina rápida, ela está sendo disponibilizada dentro do site, o formulário LME dentro do site. Agora, quem tem necessidade de outros medicamentos de uso contínuo, estou falando isso porque não é só insulina. Se a pessoa tiver, por exemplo, diabetes tipo 2, existem outros medicamentos que não aqueles, esqueci de falar, na UBS também é disponibilizado gratuitamente 3 medicamentos, glicazida, glibenclamida, nome difícil, glibenclamida. Trava a língua, né? E metformina. Além desses 3 medicamentos, hoje existe uma gama de medicamentos muito grande. Se a pessoa já utilizou esses medicamentos não fazem mais efeito, qual é o procedimento? É o mesmo das insulinas. A pessoa vai imprimir o formulário para pedir administrativamente. Mas em outros estados, a pessoa vai ter que buscar na Secretaria de Saúde de cada estado, normalmente já tem na internet,
Se eles tiverem um procedimento administrativo, vai estar lá. Ah, mas na minha cidade, no meu estado, não tem. Digamos que não tenha. O que a pessoa vai fazer? Ela vai imprimir o formulário, o relatório que o médico deu, vai fazer um pedido, vai juntar a receita do médico, vai juntar documentos, e ela vai na própria Secretaria da Saúde ou do Estado, da Prefeitura, e vai protocolar esse pedindo que seja dada uma resposta. Se a resposta for positiva, a pessoa vai estar recebendo um telegrama. Se a resposta for negativa, houver recusa, a pessoa vai poder entrar com uma ação judicial. Como que vai entrar com a ação judicial? Quem ganha até 3 salários mínimos de renda familiar pode se valer da Defensoria Pública, que é totalmente gratuito. Inclusive, também está sendo colocado aí os dados da Defensoria Pública. O que mais eu posso falar? Hoje, todo mundo quer o sensor do Libre, só que as pessoas deveriam, primeiro, talvez até testar, porque eu já vi casos de pessoas que conseguiram o Libre, mas depois não se adaptaram, não gostaram. Então, antes de você estar pedindo, mas é tão caro, consiga de alguma forma, ou através de uma doação, ou faça um sacrifício, compre e teste, para ver se você vai se adaptar e se é aquilo que o teu médico prescreveu. Porque às vezes a pessoa, porque o fulano está usando, o meu vizinho está usando, eu também quero. Eu acho que não é só querer, porque você está falando de dinheiro público. Quando você quer, eu já ouvi, inclusive, juiz falar, doutora, aqui eu tenho que deferir para uma farmácia judicial. Aqui não é uma farmácia particular, onde a pessoa pode pedir o que ela quer, se ela quer, ela vai comprar. Se ela não tem condições, eu vou estar analisando isso. Isso no caso de que haja negativa da secretaria. Consegui? Claro que conseguiu, Então, imagina. Tá, mas é essa cidadania que é muito importante a gente colocar, né? Eu, como presidente da DJ, muitas vezes eu vou a Brasília, a gente vai discutir, ou vem aqui mesmo na Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, e a gente vai discutir essas coisas e a gente precisa compreender como o governo funciona de uma forma geral. Não é simplesmente o diabetes. Então, acho que isso que você colocou, doutora Ione, é essencial. Sim, nós temos o direito de ter um tratamento digno, um tratamento de qualidade de diabetes, mas não adianta eu querer as coisas porque o fulano tem, o ciclano tem, então eu quero também. Muitas vezes aquilo não funciona para a gente. Eu costumo brincar, né, fazer uma relação, assim, uma Ferrari é um carro maravilhoso, né? Mas para quem mora no sítio, você quer ele? Mas para quem mora no sítio, uma bicicleta é melhor do que a Ferrari, porque no sítio, na estrada de terra, essa Ferrari não vai conseguir andar 20 metros. Então, essas coisas, por isso a importância dos médicos embasarem esses pedidos e embasarem de forma muito detalhada e correta, como a doutora Ione falou aqui para a gente. Gilberto, tem mais uma coisa que eu gostaria de estar colocando. Se você consegue administrativamente, por exemplo, aqui em São Paulo, a Secretaria de Estado de Saúde, ela está disponibilizando, não através de um protocolo, mas ela está disponibilizando a insulina glargina, a Basaglar. Ela não está disponibilizando a Lantus. Então, se o médico fizer no pedido, justificar que a pessoa necessita da glargina, coloque que é Basaglar, a pessoa vai conseguir. Bomba de insulina, vai preencher. Mas eu preciso com urgência. Com urgência você não vai conseguir, nem administrativamente e nem através de esfera judicial. Administrativamente, a pessoa tem que passar por uma perícia, que hoje é feita lá no IMESC. Então, algumas vezes, elas são negadas. E outras vezes, quando elas são aceitas, a pessoa vai receber a bomba de insulina,
mas aquela que tiver sido objeto de licitação. Não é aquela bomba que o médico disse que o paciente precisava. Ah, então não adianta. Então, entra com ação judicial e o médico vai justificar da melhor maneira possível por que aquele paciente dele tem necessidade daquela determinada bomba e por que aquela função que aquela bomba desempenha é essencial para o tratamento. Tá. Tem uma pergunta aí. Isso. Eu ia trazer ela nessa situação de... Só pode ser por engano, né? Ninguém vai roubar um glicosímetro de uma pessoa, ninguém vai roubar uma medicação de uma pessoa. Mas quem rouba não sabe, às vezes, Gilberto. O que está levando. Já vi. Eu concordo, roubou por engano. Achou que era furto de bomba de insulina, porque, sei lá, pensou que era um radinho, pensou que era alguma coisa. É essencial a pessoa realizar um boletim de ocorrência. Porque se ela for pedir novamente, a própria UBS não vai disponibilizar. Porque o nome daquela pessoa, ela retirou gratuitamente lá. Está marcado lá que ela já retirou um glicosímetro. Aí, quando muda, por exemplo, o fabricante, eles fornecem um novo glicosímetro. Certo? Entendi. Claro. Ione, o que eu faço se por um acaso eu ganhei judicialmente ou eu estou recebendo por via administrativa a minha medicação, mas eu chego lá no posto onde eu retiro minhas coisas, eu chego lá e não tem a insulina que eu preciso, e que se eu não tomar aquela insulina, se eu não aplicar aquela insulina, gente, eu morro. O que eu faço? O que você indica que as pessoas façam? Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que ter, digamos assim, muita paciência, vai ter que telefonar várias vezes, vai ter que, se a pessoa não está indo, vai mandar outras vezes as pessoas. Existe um e-mail, por exemplo, no local de dispensação das insulinas aqui em São Paulo, que fica lá no Bom Retiro, a UDTP, ela tem um e-mail. Eu recomendo que as pessoas encham a caixa deles de e-mail. Eles não respondem por e-mail, mas eles telefonam. Só que eles telefonam dando uma resposta negativa. O e-mail é atendimento@udtp.gov.br, certo? A gente então, eu vou pedir para a Débora postar aqui para a gente. Não, só falei, Ione, que eu vou pedir para a Débora postar esse e-mail aqui no chat. Uhum. Mas pode continuar. Então, se for, que nem eu falei no início, se a pessoa recebe lá, porque lá, o que acontece? Tanto para o recebimento das pessoas que conseguiram administrativamente, como para as pessoas que ingressaram com a ação judicial. É o mesmo local. Quem recebe administrativamente, o único caminho é esse. Ou, veja bem, em último caso, você precisa de insulina, não consegue? Vai fazer um boletim de ocorrência, certo? Vai lavrar um boletim de ocorrência de quem não está recebendo a medicação. E aí vai na Defensoria Pública ou vai no próprio Ministério Público e fala que, inclusive, não está conseguindo receber a medicação, que sem aquela medicação a pessoa pode vir a falecer. Isso seria um caso extremo. Quem recebe por ação judicial tem que entrar em contato com o advogado, seja na defensoria, ou seja o advogado, é que muita gente, as ações já terminaram, então o processo já foi arquivado. Quando entra em contato com o advogado vai ter que desarquivar o processo, vai iniciar um novo trabalho dentro daquele processo. Por isso que, às vezes, é melhor a pessoa tentar resolver amigavelmente lá no próprio local, porque senão ela vai gastar novamente. Isso muita gente não comenta, não avisa, só que o processo não fica aberto indefinidamente, o processo judicial. E outra forma, desculpa,
É aquilo que a DJ está fazendo também, através da área de advocacy. É entrar em contato com a secretaria, procurando saber o que está acontecendo. Porque o que acontece? Eles vão responder de que já entraram em licitação, de que estão esperando a resposta. Tem que enviar sempre. Mesmo que tenha enviado uma resposta, vai ter que enviar novamente, que nem vocês estão fazendo. Por quê? É pressão. E seria pressão da DJ que representa todo esse mundo de pessoas com diabetes. É ótimo, entendi. Então, acho que a turma conseguiu compreender as formas, o que elas devem fazer quando não recebem as medicações que estavam lá prontas para fazer. Doutora Ione, o que, para as pessoas conhecerem melhor, você gostaria de contar para a gente, por favor, o trabalho que você e a sua equipe de advogados, que a filha faz parte, o filho, todo mundo, a turma toda faz um trabalho muito legal aqui na DJ, muito importante, e que as pessoas podem usar esse trabalho que vocês fazem para conquistar os direitos delas. Então, talvez seja até interessante, muitas pessoas já conhecem, mas outras não. Isso começou em 2001, com o trabalho que foi feito pela DJ e outras associações. Houve aprovação de uma lei estadual pelo deputado Gouveia. Inclusive, a DJ esteve lá na Assembleia, fez todo um trabalho, e essa lei estadual foi aprovada, e ela fala de que a pessoa com diabetes tem que ter o tratamento garantido pelo SUS. Mas é uma lei estadual, assim como em outros estados também tem. Nessa época, a DJ começou a ter uma série de questionamentos, 2001, 2002, 2003, e a DJ ainda não tinha nenhum grupo de advogados. Eu trabalhava lá como voluntária, era na época do presidente Sussumo, e a gente conversando, a gente sugeriu de que fosse criado o ADJ-JUR. O que é isso? É um grupo de advogados voluntários que dá orientação, simplesmente orientação. A DJ não entra com ações, mas ela orienta os direitos das pessoas. Porque as pessoas, quando a gente recebe lá, fala, nossa, eu não sabia, se eu soubesse disso há mais tempo, e olha que esse trabalho a gente procura divulgar, é um trabalho de formiguinha. Então, a gente fala que a DJ, ela dá educação em diabetes e o acesso. Você informa para a pessoa o que ela tem que fazer e aonde que ela vai buscar os direitos dela. Esse trabalho é feito lá por essa equipe, e a gente, quando nós vamos, se Deus quiser, logo voltar ao atendimento presencial, uma vez por semana tem um plantão presencial, e pelo site tem um formulário, e dentro desse formulário as pessoas podem, e aqui também a Débora já colocou, fique ligado, a DJ orienta. É um formulário, a pessoa pode preencher, e tudo que for ligado à diabetes. Não é, por exemplo, aberto para uma consulta jurídica, digamos, de família, uma consulta jurídica de locação, de contrato. Não, é tudo que se relaciona a diabetes. Discriminação na escola, no trabalho, plano de saúde, porque é muito importante as pessoas também saberem que ela tem o plano de saúde e, às vezes, o plano não está cumprindo. Ou a pessoa pode também pedir para o plano de saúde uma bomba de insulina e recebe rapidinho, porque contra o plano de saúde, o que acontece? A pessoa vai o médico vai fazer o pedido, a pessoa vai pedir autorização, eles vão negar e a pessoa vai dar entrada dessa ação judicial. Qual é a diferença contra, digamos assim, o SUS, né? Quando você entra ou contra a prefeitura, Estado ou União? A diferença é que você pede que seja aplicada uma multa diária, e essa multa é pesada. Por quê? Porque o plano de saúde tem que sentir de que se aquela multa acumular, para eles não vale a pena. Tem juiz que dá a liminar
e pede para que eles cumpram num prazo de 5 dias, tem outro prazo de 7. E eles cumprem, viu, Gilberto? Eles entregam. Quando não entregam, aquela multa o advogado vai executar no final do processo. E a pessoa vai estar recebendo esse valor pelo descumprimento. Qual o senão de você quando você entra contra o plano de saúde, que as pessoas costumam perguntar? 2 coisas. Mas eu tenho muito medo de entrar com uma ação contra o plano, porque senão o plano vai poder me colocar para fora. Isso não existe. O plano não vai fazer uma retaliação pelo fato de você ter ingressado com uma ação judicial. Você vai sair do plano, talvez porque você não pagou. Essa é a principal causa de você ser excluído do plano. Ou porque é um plano empresarial, e aí não interessa mais o plano de saúde ter você lá. Outra coisa que é importante as pessoas saibam. Você entrou contra o plano. Mas eu sou assalariado. E se eu perder esse plano? Você perdeu os seus insumos, você não vai mais receber. Você só vai receber enquanto você estiver pagando o plano. É diferente. Então eu prefiro entrar contra o Estado, contra a prefeitura. Mas às vezes não é só o fato de você preferir. Existe hoje, desde 2018, um tema que foi feito pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, chama Tema 106. São 3 itens que têm que ser seguidos, são básicos. Tem que ter um relatório detalhado do médico justificando por que a pessoa tem necessidade daquele medicamento, daquele insumo, e tem que justificar por que aqueles que existem no SUS não fazem efeito. Ou tem que justificar que já usou aquilo que o SUS fornece e não fez efeito. Não pode, pura e simplesmente, quando entrar com uma ação contra Estado, Prefeitura, eu preciso disso, e não justificar o tratamento que você fez atrás e que você já utilizou tudo que o SUS disponibiliza. Isso em relação à bomba, em relação à insulina, em relação a tudo que você prescreve, tudo que for prescrito. O segundo item, medicamento tem que estar inscrito na Anvisa. Não pode ser medicamento que tem lá fora. Hoje, dificilmente você vai conseguir. E o terceiro item, você tem que comprovar que você não tem condições econômicas. Mas eu ganho relativamente bem. Bem, o que é relativamente bem? Quais são os seus gastos? Quais são os gastos da sua família? Então, isso é o advogado que vai estar orientando a pessoa que não foi para a Defensoria Pública. Porque quem for para a Defensoria Pública não vai ter problema nenhum, porque aquela pessoa ganha até 3 salários mínimos de renda familiar. Perfeito. Certo? Entendi muito bem. Ione, eu não sei se isso está no seu âmbito também, mas eu acredito que você deve ver isso acontecer várias vezes, e aqui na DJ a gente vê isso acontecer, todo começo de ano isso acontece. Crianças que têm diabetes e escolas que não têm conhecimento sobre o assunto diabetes, então cria-se aquela situação difícil e tal, a criança não quer se responsabilizar, a escola não quer se responsabilizar por aquela criança, os pais querem que a criança fique naquela escola, muitas vezes porque já tem outro irmão na escola, ou porque aquela escola é próxima de casa. Você pode dar uma luz para a gente nessa situação, quando acontece, quando as pessoas perguntam... O que nós sempre orientamos lá na DJ? Pelo menos essa era a orientação que se dava antigamente. Primeiro, nós temos dentro do site da DJ, a gente tem todas as cartilhas, né? Nosso aluno com diabetes, nosso filho com diabetes, tendo aquele livro do Kids. Então, os pais precisam se empoderar, imprimir esse material, conhecer bem e marcar um horário lá na escola, vai lá conversar com o coordenador,
vai conversar com a professora, com todas as pessoas que vão estar ligadas e que vão estar atendendo aquela criança. Com a nutricionista. Existe uma lei estadual. Sim. Existe uma lei estadual. E aí? Que garante a alimentação diferenciada para quem tem diabetes ou qualquer outra doença crônica. E, às vezes, as pessoas desconhecem isso. O que a gente também orienta? Se depois que foi na escola, conversou, a pessoa tem que se prontificar que vai dar, inclusive, o suporte. E se houver interesse, hoje eu acho mais difícil. Vamos dizer que nós não estivéssemos em época de pandemia. Há anos passados, a DJ deslocava profissionais da DJ para ir até a escola, conversar e oferecer, inclusive, uma capacitação também para aqueles professores. Agora, esse trabalho de capacitação, eu entendo que deveria ser feito com a própria Secretaria de Educação. Porque a Secretaria... Porque o que acontece? Quando tem professor que não quer atender, ou o diretor, é pela lei do mínimo esforço, porque não quer conhecer mais o assunto. Então, aquilo que é desconhecido, você tem medo. Tem gente que fala, mas a escola é obrigada a dar insulina. Não é obrigado a dar insulina. Infelizmente, não. Mas, se você encontrar uma professora, alguém na escola que se disponibilize a aprender e atender, porque isso acontece mais com as crianças pequenas, porque aquelas crianças maiores, elas já conseguem se controlar, elas vão com o celular, elas vão ter contato com a mãe, com o pai. A gente sabe de muitas mães, principalmente mãe, que deixa de trabalhar para poder estar atendendo. Outra coisa que a gente sempre orientou, se houver, mas a escola não quer fazer, não vai fazer nada, muda de escola, pelo amor de Deus, não deixe seu filho nessa escola. Mas como é que eu vou fazer? Eu tenho outro filho. Você tem que dar um jeito, porque é a vida do seu filho, a saúde do teu filho que está em jogo. Não vai ter, mas eles querem que eu fique lá e eu não posso ficar. Bem, fechou o assunto. Você não pode ficar, porque você tem que trabalhar. A escola não vai dar esse acompanhamento. Mas a escola é obrigada? Ela pode fazer uma queixa, inclusive, na Secretaria da Saúde. Existem as regionais também da saúde, não, desculpa, da educação. Mas, se você já começar brigando, que clima que o seu filho vai ter dentro daquela escola? Eu particularmente, eu acho que se a escola fizer de tudo para não querer assumir, a pessoa tem que pensar e talvez mudar. Isso acontece nas escolas públicas, porque nas escolas particulares, muitas delas têm um ambulatório médico, tem enfermeira que fica na escola, então é mais fácil. Agora, na escola pública, existiu também um trabalho que foi, não sei como, eu realmente não sei como é que está hoje, que a escola poderia se valer daquela unidade básica de saúde que ficasse próxima da escola. Então, na hora daquela criança tomar insulina, viria. Mas veja bem, você não tem hoje profissionais suficientes para atuarem dentro daquela UBS. Como é que vai ter o deslocamento de uma enfermeira ou um outro agente de saúde para ir na escola? Agora, tudo isso depende de conversar, de tentar acertar. Mas meu filho foi hostilizado, eu estou achando que isso foi... nenhuma escola pode... Na verdade, nenhuma escola pode recusar, porque tem que haver a inclusão. Mas o que eles vão alegar? Que para aquela inclusão, eles não estão preparados para poder atender uma criança com diabetes, fazer o controle de glicemia, dar insulina. Então, esse é um problema que já vem, não é de hoje, é um problema que já vem há anos. Então, o que a gente tem que fazer é também capacitar as nossas mães,
Para quê? Para que elas entendam bem, tenham educação em diabetes, e elas vão na escola, elas orientam, que tem muita mãe que faz isso hoje. Eu fiz isso, não vou falar a idade dela, né? Mas eu fiz isso quando a Priscila era pequenininha, e naquela época eu pouco entendia de diabetes. Mas Há eu uns acho... 3 anos atrás. Isso, alguns aninhos. Ela vai fazer aniversário esse mês agora. Se eu falar, ela vai torcer meu pescoço aqui. Ione, muito obrigado mais uma vez. Você dando uma aula para a gente aqui sobre os direitos e deveres que a gente tem e de como as pessoas devem se comportar para terem os seus direitos conquistados e para que mantenham essas coisas acontecendo. De novo, eu te agradeço como pessoa, que você está sempre aqui na DJ, sempre que possível você vem e ajuda a gente já há alguns anos, mais ou menos esses 3 anos, né, que a Priscila tem de diabetes. É isso aí. Eu que agradeço muito, muito, muito. Vou sempre agradecer a DJ, porque a DJ me acolheu quando eu mais precisava. Então, eu acho que tudo que eu faço hoje em retribuição também é pouco, porque esse acolhimento e esse crescimento da DJ é uma coisa assim maravilhosa. E obrigado por ter oportunidade, inclusive, de transmitir e de ajudar as pessoas que realmente precisam. E o que eu posso falar para quem está nos assistindo é que passe informação para outras pessoas. Falem que, mesmo tendo hoje as redes sociais, é muito importante a informação que a DJ vai estar passando para você, porque nós temos profissionais altamente capacitados para isso. E, às vezes, você não consegue separar, quando está numa rede social, o trigo do joio, né? Então, é bom, eu acho assim maravilhoso. Existem hoje, nessas redes, pessoas assim muito capacitadas, mas continua na rede social, mas vá também na DJ, ou nas associações de outros estados. Obrigado para todos. Eu fico até arrepiado aqui de quando eu escuto alguém, desculpa falar dessa forma com você, Ione, alguém falar uma bobagem desse tamanho. Obrigado por me deixar ajudar as pessoas. Meu Deus do céu, queria que tivesse 1% das pessoas no mundo que pensassem dessa forma, viu, Ione? Mais uma vez. Mas eu acho que quanto mais você fizer e quanto mais você falar, você vai estimulando também as pessoas. Porque eu acho que se cada um der um pouquinho, a gente vai ter um montão. Pocão. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina. Oi, Vanessa.